Muito bem, boa noite a todos. Vamos iniciar esse momento solene, essa hora de grande alegria e de grande celebração para a nossa igreja, o dia em que nos reunimos aqui para ordenar o irmão Luiz Felipe Girão Bica a posição agora de presbítero, de pastor na nossa igreja. E para iniciarmos esse momento, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Efésios, o livro de Efésios, a carta de Paulo aos crentes de Éfeso, capítulo de número 4, e vamos fazer uma leitura dos versos 7 até o versículo 16. Efésios 4, 7 a 16, é isso que diz a palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, quando diz, ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens, ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também desceu às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, até que todos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, uma das grandes verdades que esse texto revela é que o povo de Deus, ele recebeu da parte do Salvador alguns presentes, algumas medidas que nós por vezes denominamos graças. Essa graça, ela é uma graça multiforme, que assume vários formatos, vários sabores, várias fragrâncias. Essa graça, ela é uma realidade tão presente que quando o povo de Deus é confrontado por ela, ele não pode responder de qualquer outra forma que não por meio da gratidão. Essas dádivas vindas de Deus não são silenciosas, elas não são imperceptíveis. E se a gente presta atenção, a gente começa a ver que aquele que nos libertou do cativeiro, do pecado, da morte, que aquele que veio nos resgatar, que desceu a esse mundo que é a região inferior, percebemos que ele tem nos dado graças que ao serem contempladas, só podem ser correspondidas adequadamente com felicidade e com gratidão. E é exatamente isso, irmãos, que acontece nessa noite. Nessa noite, nós estamos reunidos para nos alegrarmos. Estamos reunidos para fazermos uma festa e para celebrarmos. Alegramos-nos porque o Senhor, o Rei da Glória, aquele que morreu por nossos pecados, ele levantou e presenteou sua igreja com mais um homem qualificado, idôneo, cheio do poder de Deus e movido pelo Espírito Santo. Esse homem, a partir de hoje, assumirá o papel de pastor, esta gloriosa posição em meio à nossa igreja. Obviamente, eu refiro-me ao irmão Luiz Felipe Girão Bica, que há anos tem se dedicado, que há anos tem nos abençoado, que há anos tem soado no nosso meio e por meio do seu exemplo tem nos motivado. Eu me refiro a esse irmão que tem nos ensinado e que tem demonstrado para nós ecos gloriosos do amor do nosso Redentor. Agora, ele foi chamado para essa posição, para essa missão que é a mais nobre possível, para a obra que o próprio Senhor chamou de excelente.
Portanto, nós temos o prazer nessa noite de nos reunirmos para juntos cumprirmos o nosso papel como igreja e de maneira oficial ordenarmos o nosso irmão ao exercício pleno do serviço excelente. A gente vai fazer isso essa noite. Vamos ter uma programação que vai girar em torno dessa finalidade e a gente vai iniciar esse momento com uma oração. Eu vou chamar aqui à frente o irmão Júnior Rabelo para fazer uma oração. Após isso, o Ministério de Louvor vai conduzir 3 músicas aqui e você pode cantar bem forte. Você recebeu um material onde essas músicas estão aí escritas. Boa noite. Maravilha ver esse lugar cheio, né? Tantas pessoas animadas e felizes por essa noite especial na nossa igreja. Vamos orar pedindo a direção do nosso Deus para esse tempo. Nosso Deus, Pai amado, Deus santo, nós te louvamos, ó Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, por tua graça. Louvamos a ti, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui essa noite, que veio para louvar o teu nome, para ouvir a tua palavra, Senhor, que será pregada, para festejarmos juntos, Senhor, nessa noite, onde o irmão Felipe vai ser consagrado à posição de pastor, uma posição muito importante, ó Pai, na tua igreja, diante de ti. E nós te louvamos, ó Pai, por isso, por ter colocado no coração dele esse desejo. Guia-nos, Senhor, durante esse tempo, que possamos honrar e glorificar o teu nome, que todo esse tempo seja feito para a tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço. Amém. Agora, vamos, sem mais delongas, anunciar que hoje nós teremos conosco, ministrando a palavra do Senhor, o pastor Genuan Lira. O pastor Genuan, ele auxiliou o irmão Felipe, em grande medida, no começo da jornada dele pelas terras bíblicas, digamos assim. E ele agora tem sido missionário e ele tem atuado em diversos campos, principalmente dando suporte a alguns irmãos que têm servido a Deus por todo o Brasil e por todo o mundo, na verdade. Então, ele tem um ministério muito longevo, há muitos anos ele é uma referência para mim, creio que para o Felipe também. Então, nós teremos hoje o privilégio de ouvirmos ele compartilhar algo que é maior do que o ministério dele e é maior do que ele próprio, que é a palavra do nosso Senhor. Mas é tão bom poder ouvir essa palavra por meio de alguém que tem sido confirmado durante tantos anos no serviço fiel à palavra do nosso Rei. Então, eu gostaria de convidar aqui à frente o pastor Genuan. Ele vai ministrar a palavra de Deus. Aguce os seus ouvidos, preste bastante atenção e a palavra é sua, pastor. Boa noite. É um prazer grande estar com vocês, por vários motivos, mas especialmente por esse evento especial na vida do Felipe, Návina e Henrique, né? Agora não são só dois. Já tem um tempo que eu conheço esse querido casal. Inclusive, estava pensando hoje, né, como Deus age, só o Senhor poderia juntar esses pontos e explicar como é que nos encontramos e como é que continuamos andando juntos até aqui, agora mais juntos ainda na seara do Mestre, tendo o Felipe como companheiro, não somente irmão em Cristo, mas um colega de ministério. Desde a primeira vez que nos encontramos, Deus nos abençoou grandemente, nos unindo por meio da sua palavra. Caminhamos juntos, enquanto eu estava em Fortaleza, várias viagens, Felipe e Návina fizeram para Fortaleza, para estarmos juntos ali. Tive o privilégio de ministrar a palavra de Deus várias vezes, pessoalmente e publicamente, para o casal. Agora eu moro longe, mas com esse mundo digital a gente está sempre perto. Então, mesmo de lá, nos encontramos virtualmente, conversamos, nos aconselhamos, oramos uns pelos outros. E quando eu estou no Ceará, que não é raro, e passo por aqui, sempre eu paro, porque a viagem fica mais barata. Além de rever os irmãos, ainda almoço ou janto sem pagar, tem a dormida de graça. Então, é bom ter amigos em todo canto, porque a vida fica mais econômica. Mas para mim é uma grande alegria mesmo, e
estava pensando que foi a Edsa, né, a tia da Návina, quem nos colocou em contato. Eu nem havia encontrado com ela pessoalmente até aquele momento, mas ela morando em Brasília, sabia que eu estava em Fortaleza, sabia que podíamos trabalhar juntos e assim nos encontramos, graças a Deus. Para mim é uma alegria muito grande ver o que Deus tem feito na vida do Felipe e Návila. Irmãos, muitos tópicos eu poderia apresentar hoje, e é difícil num culto de ordenação para uma pessoa tão querida e conhecendo a história, o que você vai dizer? Né? Tem milhares de coisas, porque de fato é um momento em que a gente aconselha o candidato, mas também aconselha a igreja e apresenta o evangelho. Então você tenta alcançar vários objetivos nesse momento. É muito fácil apresentar-se como um servo de Deus, é muito fácil requerer o respeito de um servo de Deus, e é fácil, às vezes, até falar como um servo de Deus. O que não é tão fácil, e infelizmente não tem sido demonstrado em muitos casos, é a vida de um autêntico servo do Senhor, de um pastor fiel, chamado por Deus para viver essa vocação de um modo agradável ao Senhor. Há pessoas que assumem para si esse título, empolgam-se com a ideia, até descobrirem as exigências. Ou eles mudam a caminhada e tentam continuar sendo um pastor diferentemente dos padrões bíblicos, ou alguns desistem. Hoje estamos reunidos aqui para testemunhar um evento marcante na vida dessa família. Felipe deseja seguir os passos bíblicos e o grande desafio de ser um pastor da Igreja de Cristo. É algo excelente, como o pastor Mateus já destacou, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Nós somos pastores da igreja pela qual Cristo deu a sua vida. Tiago diz que não devemos querer ser mestres, sabendo que haveremos de ser julgados com juízo mais severo. Há pessoas que não assumem esse papel com responsabilidade, mas é uma posição perigosa para aqueles que não são fiéis. É algo que Deus coloca no nosso coração, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, porque vamos dar conta de almas ao nosso Deus. Poderíamos falar, como eu disse, de vários temas, mas eu gostaria de tratar de um assunto que é precioso para mim mesmo, pensando principalmente no Felipe, mas também em todos vocês. E o tema da nossa meditação é esse: as marcas de um verdadeiro servo do Senhor. As marcas ou o perfil de um verdadeiro servo do Senhor. Deus nos chama para servi-lo. Contudo, alguns recebem a bênção adicional de não somente ser um servo, de modo geral, de não somente ser salvo por Cristo, mas de ter o privilégio e a responsabilidade do ministério. O que se requer principalmente de um pastor? É bom que o Felipe saiba disso, creio que ele tem a resposta bíblica, mas qual é a principal exigência que Deus coloca para alguém que deseja ser um pastor? A Bíblia responde: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros, isso é, mordomos dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, dos mordomos, dos pastores? O que se requer dos pastores é que cada um deles seja encontrado fiel. Deus não espera nada mais de nós além de fidelidade. Pode ser que Ele nos abençoe com um grande rebanho, pode ser que Ele nos abençoe com alguns dons especiais, mas acima de tudo, o que Deus espera dos pastores é que eles sejam reconhecidos como fiéis ministros de Cristo. É realmente uma situação triste, penosa, que muitos se apresentam em nossos dias como pastores, como ministros do Evangelho,
mas eles não se qualificam como pessoas fiéis. É muito triste isso, e honestamente eu temo e tremo por aqueles que querem assumir o papel de ministros de Cristo, cuidando do rebanho do Senhor, mas que não querem viver como pessoas fiéis. A fidelidade é o alvo principal no ministério. Devemos procurar, portanto, entender quais são as marcas de um servo fiel. O texto que eu escolhi vai nos falar sobre o ministério de um homem fiel, que depois de Cristo, para mim, eu sei para muitos de vocês, é o modelo maior que nós temos. Estou falando do apóstolo Paulo. Nós vamos falar especificamente de um momento em que Paulo passou por uma experiência difícil em uma das suas viagens missionárias. Como resultado dessa viagem e das provações, guiado pelo Espírito Santo, ele nos deu algumas epístolas. E essas epístolas apresentam o perfil de um pastor fiel. O nosso texto é a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, uma epístola escrita à igreja de Tessalônica, capítulo 2, e nós vamos ler os versos de 1 a 12. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 12. Enquanto vocês encontram, só para contextualizar o nosso texto, Paulo escreveu essa epístola da cidade de Corinto, mais ou menos no final da segunda viagem missionária. Em primeiro lugar, ao entrar na Europa, Paulo foi para a cidade de Filipo, que era a capital da província romana chamada Macedônia. Lucas registra muito bem essas histórias a partir do capítulo 16, 15, o começo da viagem, capítulo 16, principalmente, a estada de Paulo, Silas e Timóteo em Filipos. Filipos foi um ministério difícil e aparentemente infrutífero, aparentemente pelo pouco número, vamos dizer, de pessoas convertidas. Mas Paulo podia ver o resultado da obra de Deus em Filipos. Além das pessoas que entregaram sua vida a Cristo naquele projeto missionário, algo marcante no ministério na cidade de Filipos foi o sofrimento que Paulo enfrentou. Ele terminou sendo maltratado, injustamente desprezado, injuriado e açoitado publicamente. Terminou em uma prisão, e o texto de Atos 16 narra muito bem o que aconteceu, não só ele, como também Timóteo, Silas, o seu companheiro. E lá na prisão aconteceu algo fantástico, quando o Senhor mesmo visitou aquele local, libertou o seu servo, e ali aconteceu a famosa conversão do carcereiro, que vendo o terremoto, o evento extraordinário, quis se suicidar, achando que seria justiçado pelo Império Romano pela sua irresponsabilidade em não guardar bem os prisioneiros. Era Deus que estava vindo trazer a libertação. E Paulo disse para aquele homem: não faça mal, todos estamos aqui. Imediatamente aquele homem perguntou para Paulo o que deveria fazer para ser salvos, né? Ele entregou a sua vida a Cristo, e Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo não ficou muito tempo depois em Filipos, até as autoridades pediram para ele seguir viagem, porque havia um grande problema. Ele, sendo um cidadão romano, foi preso sem julgamento, foi torturado, e ninguém podia fazer isso com um cidadão romano. E as autoridades só descobriram isso depois que já tinham cometido o delito. Então eles pediram a Paulo para sair da cidade, e Paulo saiu apressadamente. Poderia ter ficado e requerido seus direitos, mas ele seguiu fazendo, inclusive, um grande favor para aquelas autoridades na cidade de Filipos. Passa por duas pequenas cidades, Anfípolis e Apolônia, e chega em Tessalônica. Tessalônica era uma grande cidade, até hoje, uma cidade portuária, porto importante, perto de Atenas, e ali Paulo começou também a pregar o Evangelho.
imediatamente chegou a perseguição. E Paulo não conseguiu ficar muito tempo em Tessalônica. Não sabemos exatamente quanto tempo ele ficou na cidade, mas muito provavelmente ele só permaneceu ali 3 semanas, no máximo 4 semanas. Curiosamente, em 3 semanas, pessoas conheceram a Cristo, estabeleceu-se uma igreja na cidade de Tessalônica. Mas devido à perseguição, Paulo precisou sair rapidamente. Ele deixa os seus companheiros em Tessalônica um pouco, vai para Atenas. Ali temos a história no capítulo 17, o famoso sermão lá na Acrópole. E de Atenas, os companheiros que ficaram em Tessalônica, Silas e Timóteo, chegam e seguem com Paulo para Corinto. Paulo queria retornar muito a Tessalônica, mas não podia. Os irmãos da cidade corriam risco, inclusive, de serem mortos se Paulo retornasse para a cidade. Passaram-se mais ou menos 6 meses até o apóstolo Paulo poder enviar essa carta. E nesses 6 meses aconteceram muitas coisas em Tessalônica. E Paulo, impedido de retornar para ver os irmãos, ele escuta as notícias e ele escreve a epístola para a igreja. Uma coisa marcante na igreja de Tessalônica é que nós podemos dizer que era uma igreja modelo. Paulo diz: de vocês repercutiu o testemunho em toda a Macedônia, cá em vários lugares. E eu não preciso dizer nada sobre o impacto do evangelho, porque eles mesmos testemunham como a nossa chegada mudou a vida de vocês, a ponto de que deixaram os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo tinha uma grande afeição por essa igreja, mas não podia retornar para rever os irmãos. Ao longo desse tempo, Paulo foi difamado, foi caluniado. Os inimigos de Paulo ficaram tentando destruir a afeição e a conexão que o missionário tinha com a igreja. Eles ficavam dizendo: ele é igual a todos esses charlatães e falsos pregadores que andam por aqui. Se ele amasse a vocês como ele diz que ama, por que ele não estaria aqui? Se ele diz que vocês são queridos para ele como um filho para a mãe, por que ele não retorna? E ficaram tentando destruir o caráter de Paulo e a mensagem de Paulo. O apóstolo Paulo escreve a epístola também, de certo modo, para defender a autenticidade do seu ministério e dar testemunho real do seu amor, da sua fidelidade a Cristo. Irmãos, amigos, é bem interessante e é bom que Filipe e Návila saibam disso. Paulo foi chamado para a Macedônia, foi chamado para sofrer na Macedônia, por amor a Cristo. Existem muitos pregadores hoje que dizem que quem obedece a Cristo vai ter saúde, riqueza e prosperidade. Se você está andando no caminho do Senhor, a sua vida será um mar de rosas. Ninguém andou mais perto do Senhor do que Paulo. E Paulo o chamou para sofrer por amor a Cristo. E ele sofria feliz. Ele dizia: eu sou capaz de dar a própria vida por vocês, porque eu entendo o valor e a minha recompensa está diante do meu Senhor um dia. Então, esse é o contexto. Capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando um pouco da sua pessoa, e daqui eu quero tirar algumas características ou perfil de um servo fiel. Leiamos o texto. Capítulo 2, verso 1 diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação
como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunho. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque, piedosa, justa e irrepreensivelmente, procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Espírito do Senhor abra o nosso coração e entendimento, não somente para compreender a mensagem, mas para abraçar a verdade e nos submetermos a ela. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus apresenta as marcas definidoras de um servo fiel. Estou abordando esse tema porque temos hoje um homem que está se apresentando para ser pastor do rebanho de Cristo, e eu tenho certeza que ele deseja desempenhar com excelência e fidelidade esse ministério. Talvez para você que não é pastor e nem está aspirando, possa pensar, mas o que tem a ver isso comigo? Tem muito a ver. Primeiro, porque é parte da palavra de Deus, é parte do conselho de Deus. Segundo, é bom para que nós saibamos o que Deus requer dos seus obreiros, inclusive para ajudarmos a cada um a cumprir bem o seu papel. Nesse texto, o Senhor nos dá de maneira muito clara quais são as marcas definidoras de um servo ou de um pastor fiel. Um pastor fiel, em primeiro lugar, ele terá a marca de ser um homem corajoso. Coragem do servo fiel é a primeira marca que o apóstolo Paulo destaca. E eu vejo isso nos 2 primeiros versículos do texto que acabamos de ler. Paulo começa no verso 1 dizendo: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente. Várias vezes no texto ele diz: vocês sabem, vocês viram, vocês não precisam testemunha de segunda mão, vocês são testemunhas oculares de quem eu sou e da forma como eu ministrei o evangelho para vocês. Estão me acusando, estão me difamando, estão tentando destruir o meu caráter, mas eu não preciso que ninguém me advogue, me defenda perante vocês. Vocês, pessoalmente, vocês viram, vocês testemunharam. Ele diz: vós sabeis, irmãos, que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Verso 2, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como falei há pouco, as duas palavras são fortes. Paulo foi maltratado e Paulo foi tratado injustamente pelas autoridades. A palavra ultrajado tem essa ideia de ser exposto publicamente, de lhe ser negada a justiça que ele tinha direito. Paulo diz: eu sofri as duas coisas, maltratos, violência, tortura, e não me deram a justiça, que era um direito que eu tinha como cidadão romano. Ele diz: mas vocês sabem, apesar disso, maltratado e ultrajado em Filipos, como é do vosso conhecimento, mais uma vez Paulo apela para o conhecimento pessoal da igreja. Por que ele faz tanto essa ênfase? Porque, como eu disse, ele estava sendo acusado de ser um falso obreiro. Ele diz:
apesar de tudo o que sofremos em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Paulo tinha todos os motivos para desistir do ministério. Paulo estava sofrendo gratuitamente e injustamente. Ele poderia muito bem, depois daquele maltrato e ultraje em Filipos, ter retornado para Jerusalém ou para Antioquia, de onde ele tinha saído. Eu tenho certeza que todo mundo ia entender, ia compreender. Não, Paulo, tem razão, você sofreu muito. Você foi açoitado por soldados romanos. E aquele açoite não era coisa simples. Eles retiravam as costas, já tinham soldados preparados, fortes para isso. Usavam uns chicotes, na ponta colocavam osso ou então pedras, e eles açoitavam com muita força nas costas até os nervos ficarem expostos. Era uma terrível tortura. Às vezes, depois dessas situações, o prisioneiro era considerado morto. Paulo, algumas vezes, foi tido como morto depois de sofrer algumas torturas. Mas ele diz: eu não desisti, apesar de tudo o que eu sofri. Poderia ter voltado, poderia ter explicado para a igreja e todos iriam entender. Mas Paulo não era um servo de homens. Ele não estava numa missão pessoal. Paulo era um mensageiro do Evangelho de Deus. Paulo reconhecia o seu chamado da parte de Deus. É por isso que ele perseverou, apesar do sofrimento. Há muitos que desistem porque eles não entendem que o ministério é uma dádiva, um chamado de Deus. Tem um preço a pagar? Tem. Mas nós somos soldados de Cristo. O Senhor nos chamou e nos deu o privilégio, não somente de servi-lo, mas de sofrer pelo seu nome. É importante, os pastores aqui sabem disso, é importante, Filipe, lembrar disso. Há um preço, sim, mas o apóstolo Paulo diz: nós tivemos ousada confiança em nosso Deus. Ele não está confiando em homens, ele não está confiando em si mesmo. A confiança de Paulo é no Senhor. É por isso que ele continua e ele persevera. E ele diz: tivemos ousada confiança para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Duas coisas fizeram esse obreiro de Deus, esse missionário, esse pastor não desistir. Confiança no Senhor, confiança ousada, inclusive, e a mensagem que lhe foi confiada. Não estou trazendo para vocês o evangelho de homens, eu estou trazendo o evangelho de Deus. E é interessante que essa expressão ele usa várias vezes. A fonte do verdadeiro evangelho é o próprio Deus. É por isso que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A coragem do servo fiel vem da sua dependência de Deus e da certeza que ele é um mensageiro do Senhor. Então, a primeira marca é a coragem. Coragem do servo fiel. A segunda marca nesse perfil de um pastor fiel é a convicção. Não somente ele precisa ser um homem corajoso e ter ousada confiança e prosseguir a despeito do preço que ele vai pagar, ele precisa também ter convicção. Um homem sem convicção é um homem morto. Um pastor sem convicção, ele não deve assumir o ministério. Ser pastor não é um ofício fácil. O verdadeiro pastor, o verdadeiro ministro, ele não serve com intuitos gananciosos. Ele cumpre o seu ministério porque ele está sob forte convicção quanto à origem e ao propósito da sua chamada. Infelizmente, novamente, há alguns que apresentam para o mundo um perfil de pastorado que não tem nada a ver com a igreja. Parece que são pastores por intuitos gananciosos, são pastores autoproclamados por causa do conforto que vai ter, por causa da fama, da autoridade que vai ter sobre as pessoas. Isso não tem nada a ver com ser um pastor fiel. Absolutamente nada a ver.
Pastores fiéis, servos fiéis, eles servem porque eles têm convicção quanto à origem e propósito do seu chamado. No início da década de 50, um casal de missionários, jovens missionários irlandeses de Belfast, na Irlanda, eles sentiram um chamado de Deus para servir no Brasil. E eles queriam servir especificamente no norte do Brasil, na região amazônica. E eu tive o privilégio de conhecer esse homem, ele já está com Cristo, e ouvindo o testemunho, ele orou ao Senhor, ele e a sua jovem esposa, eles estavam casados há apenas 5 anos, colocaram um mapa do Brasil, tentaram ver onde era o lugar mais difícil de ser missionário, alguém indicou para ele, é na Amazônia. É muito difícil plantar igrejas aqui dentro dessa floresta. Era chamado Inferno Verde. Imagina. Hoje já tem os desafios. A região norte é diferente do nordeste, né? Estou morando para lá agora. Nós não temos estrada, a gente tem rios, né? A gente não faz uma viagem em 5 horas, é 4 dias, 5 dias, 7 dias, tá? Por isso que se usa a aviação missionária ainda hoje. Então, ele entendeu que se ele queria servir num lugar difícil, ele deveria plantar a igreja na Amazônia. E encontrou no mapa uma cidadezinha chamada Boca do Acre. Aliás, eu tive lá 2 semanas fazendo conferência em uma das igrejas que é resultado dessa visão. Cidade Boca do Acre. Vai pelo Acre, mas pertence ao estado do Amazonas. Hoje você acessa via Rio Branco e depois 3 horas de carro. Mas naquele tempo vinha mesmo por barco, somente por barco. E aí eram 8, 9, 10 dias de Manaus até lá. Ele veio para o Brasil em 1954. Chegou na cidade de Manaus, ficou poucos dias ali, não falava nada de português. Foi recebido por um missionário americano que morava lá, o Willard Stowe. Eu também tive o privilégio de conhecer. Um cara de novo, eu sou velho, eu conheço um bocado de gente antiga. Já tenho mais de 20 e poucos anos. E ele queria chegar logo na cidade para a qual ele tinha visão. Depois de poucos dias se embarcaram, saindo de Manaus, para essa longa jornada até Boca do Acre. Acontece que, poucos dias depois de saírem, a esposa adoeceu. Enquanto estava subindo o rio, comeu uma comida, uma carne estragada que foi servida num jantar no navio, e teve uma infecção intestinal. Isso é coisa muito séria. E, no meio da mata, no rio, no barco, não havia remédio, não havia médico. Ficaram no camarote e ele disse que ficou acompanhando, ela piorando. E no dia seguinte aconteceu algo que ele não esperava. Vocês vão esperar até o final para eu dizer o que foi, tá bom? Mas esse homem, para mim, é um exemplo de convicção. Assim, ninguém vai embora antes de terminar. Me lembre que às vezes eu esqueço de terminar as histórias, tá? Eu vendo outro ano, eu completo aqui. Mas esse homem, Frederico, era um exemplo de perseverança. Deixou seu país, deixou sua família, deixou a sua empresa, ele era um empresário bem-sucedido lá na Irlanda. Deixou tudo por causa do chamado de Deus para plantar igrejas e pregar o evangelho em uma região extremamente inóspita. Convicção move o coração dos servos fiéis. Paulo era um homem de convicção. No verso 3 ele diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Interessante. Veja, 3 negativas. Olha, nós estamos exortando, nós estamos pregando, nossa pregação não vem do engano, não vem de impureza, nem se baseia em dolo. Sabe por quê? Paulo diz isso? Porque os inimigos de Paulo diziam que ele era esse tipo de pessoa. Ele é enganador. Era muito comum nesse tempo os pregadores e professores itinerantes. No Império Romano havia muito isso, os sofistas, por exemplo. Eles andavam de cidade em cidade. Daí vem a palavra sofismo, né? Sofisma, quando a pessoa fala bonito, mas é só conversa para boi dormir, né? Ele consegue argumentar com palavras bonitas, mas está enganando os incautos. Então a gente fala dos sofistas ou dos sofismas, que seriam raciocínios enganosos. Havia muito disso nesse tempo. Paulo passou em Tessalônica 3 semanas
pregou o evangelho, veio a perseguição, ele precisou sair, inclusive, para proteger os novos crentes. Então, os judeus, inimigos de Paulo, principalmente os judeus, ficaram dizendo: está vendo, ele é exatamente igual aos outros. Passou aqui para se aproveitar de vocês. E esses pregadores, entre aspas, itinerantes, eles faziam isso. Eles usavam mensagens enganosas, eles falavam usando dolo e eram pessoas impuras. É interessante isso. Inclusive, a palavra impureza aqui diz respeito à impureza no sentido sexual. Eram pessoas, pregadores, entre aspas, ministros, que queriam aproveitar-se das pessoas, inclusive para satisfazer os seus apetites pervertidos. Usavam o nome de ministros para tirar proveito financeiro e físico das pessoas. Terrível isso. Infelizmente, até hoje, sofremos com isso. Até hoje escutamos de escândalos, de pastores, de sacerdotes, pessoas que lideram grupos religiosos, que muitas vezes são pessoas que estão ali para se aproveitar financeiramente, que têm intuitos gananciosos e desejos pervertidos. Já havia isso na época de Paulo. Ele diz: eu não prego com essa intenção. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus. Olha o segredo da vida desse homem. Ele não está prestando atenção, nem dando conta aos homens. Ele diz: Deus é quem testa. Os olhos do Senhor estão sobre mim. Eu sou um servo de Deus. Por isso eu procuro falar o evangelho de Deus de maneira verdadeira, com intenções puras. A ponto, ele diz, fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o evangelho. Olha que privilégio. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova, ou aprova, inclusive o verbo provar aqui, a ideia de testar. Algo que passa no teste é aprovado. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. É a mesma palavra. Era a palavra que se usava, por exemplo, para fazer o teste de metais preciosos, se eram autênticos ou não, se aquilo era ouro ou não. Então eles tinham os testes. Se fosse aprovado, então a pessoa podia confiar que era ouro. Mas havia muita coisa falsa. Nem tudo que reluz é ouro. A palavra é essa. Paulo diz: nós fomos testados e aprovados por Deus, que vê o nosso coração. Vocês só veem o exterior, mas Deus vê o coração. E a minha consciência precisa estar limpa diante de Deus, nem tanto diante de vocês. Eu sirvo ao Deus onisciente, que conhece as intenções do meu coração. Por isso eu não falo com engano, não falo com dolo, e não sou uma pessoa que tem intenções impuras. E não falamos para agradar homens. Há pessoas que maqueiam a mensagem para agradar os outros, para ter discípulos. Há pessoas que ficam encantadas, por exemplo, com o número de fiéis, como o mundo chama, que está seguindo determinado ministro. Ter muita gente seguindo não quer dizer nada, não. É muito fácil você encontrar uma multidão para lhe seguir. Dê para a pessoa o que ela quer, evite de pregar o evangelho de Deus, evite de ensinar acerca do pecado, por exemplo, e as pessoas vão gostar. Ter uma religião sem compromisso é muito bom, é agradável, preenche uma certa necessidade. Religião preenche as necessidades dessa maneira. Mas o Deus do céu, o Deus verdadeiro, Ele busca corações fiéis, que não estão querendo simplesmente tirar proveito da religião, mas que querem se submeter ao Evangelho de Deus. Convicção. Paulo era um obreiro fiel porque ele tinha convicção. Terceira marca, estou terminando. Além de ter coragem e convicção, um obreiro fiel, ele tem um comportamento adequado. Comportamento de um servo fiel. A partir do verso 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Por exemplo, o verso 5 ele diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Olha isso. Como sabeis, nem de
intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Paulo, todo o tempo, está se colocando diante de Deus. Eu não estou só diante dos homens. Deus é testemunha. Ele sabe. Nunca usamos de linguagem de bajulação para que as pessoas nos aceitem, nem intuitos gananciosos. O pastor fiel, ele não procura agradar homens, a fim de obter vantagens. Deus é a testemunha das nossas ações e Ele julga as nossas motivações. A pior coisa é usar em vão o nome de Deus e usar de maneira pervertida o ministério do Senhor para tirar proveito próprio. Infelizmente, estamos rodeados de pessoas, ditos pastores ou ministros, que agem assim. Isso é muito triste porque envergonha o nome de Cristo. Isso depõe mal contra o Evangelho de Cristo. E as pessoas associam, todos os pastores jogam todos no mesmo saco, né? Ah, é pastor. Todo pastor é assim. Tenha calma. Jesus é um pastor. E ele disse, eu sou o bom pastor. E Jesus não é assim. Jesus chama pessoas fiéis. Paulo era um pastor. E Paulo não era assim. Há pastores e pastores. Deus tem os seus servos fiéis. E aqueles que amam o Senhor, eles temem a Deus, porque eles sabem que o Senhor vê o seu coração. Então, nunca nivele todo mundo simplesmente pelos maus exemplos que estão à nossa volta. É muito triste. Mas o apóstolo Paulo diz, não, Deus é a minha testemunha. Eu nunca usei linguagem de bajulação. Eu nunca fiquei agradando os homens para ficar bem na fita, para ter algum retorno. Isso não quer dizer que Paulo não reconhecia pessoas que ele não elogiava. Não tem nada a ver com elogiar, reconhecer alguém, expressar gratidão. Não tem nada a ver. A bajulação é aquele tipo de linguagem agradável para tirar proveito. É isso que Paulo diz. Nunca fiz isso. Paguei um preço por falar a verdade, mas nunca mudei a mensagem para ter retorno financeiro ou qualquer outro tipo. Verso 6 ele diz, também jamais andamos buscando a glória de homens. Não interessa. O que é que os homens vão pensar de mim? Eu vou ser uma pessoa benquista? Não interessa. Não buscamos glória de homens, nem de vós e nem de outros. Paulo é ministro de Deus, mensageiro do Evangelho de Deus. Ele não busca fama dos homens, mas a glória do Senhor. A glória dos homens é atrativa, é bonita, mas é passageira e vã. A verdadeira glória é a glória que Deus tem e que Ele compartilha um pouco com os servos fiéis. Verso 7, ele diz, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Olha, Paulo diz, olha, irmãos, eu servi entre vocês e não recebi nada de vocês. Interessante isso. Bem que eu poderia. Por quê? O trabalhador é digno do seu salário. Se alguém que vive do ministério, ele tem o direito bíblico, inclusive, como qualquer outro trabalhador, de receber o sustento. Não é problema quanto a isso. Agora, Paulo resolveu abrir mão, inclusive, do seu direito, por uma necessidade especial, para evitar escândalo naquele contexto. Ele diz, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Isso é, ao invés de receber o que era o meu direito, eu abri mão, como uma mãe que abre mão da vida por causa dos filhos. O amor materno é muito singular. O pai ama, certamente, mas não ama como a mãe, né? É diferente. E não adianta competir, porque as mães vão sempre ganhar. Sabe disso? Está uma confusão em casa, pode ter certeza que os filhos vão ficar sempre do lado da mãe. O pai nunca vai ganhar nessa briga. Por quê? Porque Deus fez as mães com essa doçura, com esse carinho, com esse espírito de cuidado, de perder a própria vida em prol dos filhos. Às vezes nós homens, por exemplo, não entendemos como é que as mães conseguem ficar a noite acordadas, né? A gente até tenta, mas fica caindo para um lado e para o outro. Elas parecem que continuam firmes. Como
é isso? Como é que elas aguentam? No outro dia estão inteiras. É porque elas são mães e não pais. Deus colocou no coração delas, no espírito delas, uma disposição que é muito singular. É uma dádiva de Deus. Paulo diz: eu quis ser para vocês como uma mãe, que abre mão do benefício próprio, abre mão da própria saúde em prol dos seus filhos. A mãe está feliz se os filhos estiverem felizes. Paulo diz: eu tive esse sentimento para com vocês. Veja o coração desse pastor. Verso 8: assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Estão dizendo que eu não voltei para a Tessalônica porque eu não vos amo. Mentira, eu amo vocês demais, eu estou pronto a dar vida. Eu gostaria de estar aí. Não pude, ele diz no outro texto, eu tentei várias vezes, mas Satanás barrou o caminho. Paulo diz: não duvidem do meu amor por vocês. Porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Essa frase se repete. Irmãos, amigos, lembrem disso. O Evangelho é a mensagem de Deus. Por isso que nós falamos com ousadia. Por isso que nós proclamamos e dizemos: se você abraçar o Evangelho, você vai receber a vida eterna que o próprio Deus lhe promete em Jesus Cristo. Isso não é promessa humana, o próprio Cristo disse isso. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho da salvação. Esse é o único Evangelho que leva a pessoa à casa do Pai. Paulo não buscava nem mesmo aquilo que ele tinha direito, porque ele tem temor do Senhor. Ele diz: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros. Falando a Timóteo, que era um pastor, discípulo de Paulo, ele diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É o que Filipe está aspirando e que hoje, com a graça de Deus, ele estará oficialmente abraçando. Ele é bancário, não é? Coitado. Ser bancário é bom, mas ser pastor é excelente. Não sou eu que digo, é Paulo que diz, é a Bíblia. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então você vai continuar sendo bancário. Isso aí é a segunda categoria, mas a primeira categoria é ser um obreiro do Senhor. É isso que enche os olhos, é isso que enche a nossa alma. Porque nós estamos buscando recompensa eterna. Porque nós olhamos depois para a história do ministério e você consegue ver vários filhos na fé. Você pode olhar para pessoas que Deus, pela sua graça, usou a sua vida como obreiro para restaurar, para tirar da prisão do pecado, para transportá-los para o reino de Deus, para ajustar a vida, para ajustar famílias, para ajustar casamentos, para ajustar a sociedade. Pessoas que poderiam ser um grande problema, ou eram, e agora são uma bênção nas mãos do Senhor. Essa é a recompensa do ministério. Vidas que Deus transforma. Deus transforma. Mas nós somos instrumentos que Deus usa. A glória é dele. Mas nós ficamos muito felizes de ver o que Deus faz por meio de instrumentos fracos que somos nós. Por isso, quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Mas Paulo diz logo em seguida: é necessário que o bispo seja irrepreensível. Ele está assumindo um trabalho excelente. Ele precisa almejar uma vida excelente, um caráter excelente.
Não perfeito moralmente, não seremos nessa vida, mas alguém que está crescendo em santidade constantemente. A última característica do servo fiel: coragem, convicção, comportamento e o coração do servo fiel. Versos 11 e 12, os dois últimos. E sabeis ainda, de que maneira, como pai a seus filhos. Interessante, antes ele disse que tratou a igreja, os cristãos, como se ele fosse a mãe acariciando os próprios filhos. E aqui ele diz que também fez o papel de pai. As duas coisas. O carinho terno que vem da mãe e a autoridade forte que vem do pai. Deus fez a família assim. Precisa ter o carinho, precisa ter o calor, precisa ter a ternura, mas precisa ter também alguém que tem autoridade e conduz a família. Precisa ter alguém para fazer a parte difícil, né? Fazer a parte difícil. Alguém que apresenta a autoridade do Senhor. E o pai faz isso. Como ministros de Deus, muitas vezes nós vamos ter que fazer isso. Apresentar a autoridade do Senhor. Apresentar a firmeza da palavra. E Paulo diz: eu exortei, eu consolei, eu admoestei, eu confrontei vocês. Para quê? Para que vocês possam viver do modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Esse é o coração de um pastor fiel. Estou terminando. Querem saber o final da história ou não? Todo mundo curioso, né? Frederico, como eu disse, em 1954, subiu. Vê se vocês estão lembrados. Quantos anos de casado ele tinha? Olha aí, vão esquecer de tudo, mas a história não vão esquecer, né? Todo mundo gosta de história, né? Eu sei disso, é por isso que eu conto essas histórias. Ele vinha de onde? Da Irlanda. Olha aí. Aí vai cair no Enem, presta atenção, né? Qual cidade? Eu falei até. Belfast. Poxa vida, pessoal inteligente, né? Veio para que cidade no Brasil? Veio para Manaus e ele ia para que local? Boca do Acre. Só para lembrar da geografia do norte. Chama-se Boca do Acre, porque o rio Acre desemboca no outro grande rio. Então, como ali é onde desemboca, chama a cidade Boca do Acre. É o rio Acre que está lá. Tá? Não tem uma boca grande engolindo o povo lá, não. Mas saiu de Manaus e a esposa Ina adoeceu. Foi piorando, piorando, a febre aumentando, e no outro dia ela faleceu lá no camarote, sem falar nada de português, sem ter ninguém com quem se comunicar. Ele tinha uns amigos missionários em Boca do Acre, mas tinha dias ainda para viajar. E agora? Agora tiveram que parar em uma cidade chamada Lábrea, que é outra cidade também do Amazonas, para sepultar a querida esposa. Imagina isso. E fizeram isso. Curiosamente, houve uma coisa bem interessante. Ele, sendo um missionário, vinha pregar o evangelho, as autoridades religiosas da cidade não queriam permitir que sepultasse essa missionária protestante no cemitério da cidade. E foi aquela confusão, mas tinha que sepultar, não ia jogar no rio e tal. Mas naquela cidade tinha uma crendice que dizia o seguinte: se não deixasse sepultar, a alma ia perturbar a cidade. Aí, com medo de ser perturbado pela alma, eles disseram: tá bom, então enterra. E sepultaram a Ina lá. Né? Eu, inclusive, tenho uma viagem para lá. Tenho um desejo de ir para tirar foto da lápide que está lá. Sepultaram a Ina, ele fez o culto fúnebre sozinho. O que esse homem iria fazer? E ele, contando a história, ele dizia bem claramente. Ele disse: naquele dia eu voltei sozinho para o camarote. E eu ouvia no meu ouvido a voz de Satanás. O próprio diabo dizendo para mim: eu matei a sua esposa e vou matar você também. Incrível isso, não é? E ele não era um homem de mentira, não. Isso aconteceu mesmo. Ele disse: eu podia ouvir. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha sido chamado por Deus. Como é que eu ia voltar para o meu país? Se Deus me chamou para cá.
Deus sabia que a esposa ia morrer. Deus não tem surpresas. Deus deve ter um plano com tudo isso. E ele resolveu ficar. Naquela mesma manhã, ele estava lendo a Escritura, sequencialmente. E o texto que ele ia ler era João capítulo 13. E lá em João capítulo 13 tem um momento, quando o Senhor está lavando os pés dos discípulos, que ele quer lavar os pés de Pedro, e Pedro não aceita. E Jesus diz assim: o que eu faço, não sabes agora, entenderás depois. Frederico estava lendo esse capítulo naquele dia. Não que ele abriu aleatoriamente, era a sequência da leitura. E ele disse: essa frase mudou a minha vida. E eu entendi que Deus estava dizendo: eu sei o que estou fazendo. Você não entende, e nós não entendemos as provações. Mas eu sei, depois você vai entender. Irmãos, ele ficou 57 anos sendo missionário no Brasil. 57 anos. Nessa própria cidade onde a esposa foi sepultada, existe a maior escola da cidade, cristã, e uma das maiores igrejas do interior do Amazonas, em que ele plantou pregando o Evangelho. Não tinha intuitos gananciosos, não estava querendo glória de homens. Ele estava ali pelo chamado de Deus. Ele sabia que Deus havia colocado sobre ele esse ministério. O preço foi muito alto. E ele sempre dizia assim, ele casou depois de anos, depois ele casou com uma brasileira, inclusive, e ele depois veio para Manaus e plantou uma grande igreja lá, a igreja Hebron, que, aliás, eu tenho sempre o prazer de ir pregar. Eu amo a igreja porque lembra desse meu amigo, né? Eles amam tanto esse pastor que tem a cadeira, quando ele estava velhinho, ele não conseguia ficar em pé, ele pregava sentado. Aí fizeram uma cadeira bonita, até hoje a cadeira está lá. Eles, ninguém adora a cadeira, mas é a lembrança do antigo missionário. E ele dizia no testemunho: eu amava tanto a minha esposa, eu amava tanto, quando eu for para o céu, eu quero ver Jesus, mas primeiro eu quero ver a minha querida esposa. Aí eu ficava sempre pensando na outra, né? Rapaz, e a coitada que casou com esse homem escuro. E ele dizia na frente dela, viu? Meu desejo é ver a minha esposa. Só ficaram casados 5 anos, né? Mas estou contando essa história para dizer que pessoas que são chamadas para o ministério de Deus, verdadeiramente chamados, eles não estão buscando lucro, eles não têm intuitos gananciosos, eles não buscam glórias de homens, eles querem cumprir o chamado de Deus. É o que o Felipe e a Návila estão fazendo hoje. É um caminho fácil? Não. Deverá ter grandes dificuldades? Certamente vai ter. Para ele e para ela, estou avisando, mas não vão correr não. Não é fácil ser esposa de pastor, já estou te avisando. Eu sou pastor há mais de 30 anos e falo com a Aline que ela vai dizer. Tem outra esposa de pastor ali. Tem vários pastores aqui, mas não é fácil. Mas é Deus que nos chama. É Deus que nos dá essa convicção. E além disso, a mensagem que nós temos para trazer para o mundo, ninguém mais tem. Então nós vamos continuar perseverando e pregando o Evangelho. Queridos, terminando, deixe-me dar uma palavra para os convidados aqui. Eu sei que muitos aqui vieram por causa do Felipe, né? Só vão por sua causa. Se não fosse, ninguém ia... Não, tá certo, tudo bem, ninguém vai brigar por isso. Mas que bom que você veio, né? Que tal mudar um pouco o seu pensamento e pensar assim: será que não foi Deus que me trouxe hoje aqui? Ao invés de ter sido o Felipe, tá certo, eu vim por causa dele. Mas Deus está acima dessa história. Deus queria que eu ouvisse o Evangelho nessa noite. O Evangelho não é propriedade de nenhuma igreja, de nenhuma religião. O Evangelho é a mensagem de Deus, como Paulo disse no texto. O Evangelho de Deus. O Evangelho nada mais é do que as boas novas de que Jesus mandou o seu Filho para buscar e salvar os perdidos. E Ele mandou o seu Filho porque nós não tínhamos e nem temos condições de chegar ao céu sem Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. O próprio Cristo disse isso.
Nós temos um grande problema. Eu não conheço todo mundo aqui, mas mesmo sem ter conhecimento pessoal, eu posso dizer que você tem um grande problema, não é pequeno não, que eu também tenho. Estamos doentes igualmente. É o problema do pecado. O problema do pecado. Esse é o maior problema que nós temos. Porque o salário do pecado é a morte, diz a Escritura. Todos nós quebramos a lei de Deus. Talvez você diz, não, eu sou uma boa pessoa. É? Você já examinou os 10 mandamentos com cuidado? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você nunca fez isso? Não mentirás. Você nunca mentiu na sua vida? Honra seu pai e mãe. Você nunca desonrou seu pai e a sua mãe? Não adulterarás. Não adulterarás. Jesus disse, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, ele já adulterou. O que eu estou querendo dizer com isso, meus amigos? Todos nós estamos em falta. Nós não cumprimos e nunca cumpriremos a lei de Deus. E Deus não vai dar um jeitinho para sermos salvos, tendo a nossa conta aberta por ter quebrado a santa lei do santo Deus. Nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Mas é por isso que Deus, sendo misericordioso e vendo a condição de perdição em que nós estamos, enviou o seu próprio Filho. Cristo fez o que nós jamais poderíamos fazer. Ele cumpriu toda a lei de Deus. Sendo homem, nascido de uma virgem, ganhando a natureza humana a partir da sua mãe, ele podia representar os homens. E sendo Deus que ele é, ele pode transferir a sua justiça para todo aquele que nele crê. Jesus Cristo, Jesus é o nome humano, Cristo é o título divino, o Messias. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso problema é o pecado. Nós vamos morrer, não só fisicamente, mas corremos o risco de morrer eternamente. Jesus deu a sua vida para que nós não morramos eternamente. Para que no dia que nós deixarmos essa vida, nós sigamos diretamente para a casa do Pai. Esse foi o propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou longe, trouxe água? Não, estou terminando. Cristo veio para salvar os pecadores. E todos nós estamos nessa condição. A boa notícia, meus amigos, é que a Bíblia diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, isso é, confiares somente em Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você pode ser salvo eternamente, hoje mesmo. Não dependendo de você, mas confiando em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E o que ele fez tem valor eterno. Deixo, portanto, o apelo. Não venha, não fique pensando que você veio só por causa do Felipe. Também foi. Mas Deus queria que você considerasse o Evangelho de Jesus Cristo. Considerasse a necessidade de tomar uma decisão em relação a isso. Minha oração é que Deus abençoe a todos, ilumine a sua mente, convença o seu coração, curve a sua vontade em direção a Jesus Cristo e receba dele a salvação. Para você, Felipe, minha recomendação é: pregue o Evangelho. Somente o Evangelho, não a sua mensagem, as suas ideias. Pregue o Evangelho de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Sirva ao Senhor corajosamente. Sirva com convicção. Sirva com uma vida coerente. Sirva com um coração fiel, porque Deus vê o coração. E o meu desejo honesto para você, para a Návina e para o Henrique e os demais que vêm, né?
vocês continuem todos os dias servindo a Cristo. Que no final da jornada, o prêmio seja ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Se conseguir isso, você ganhou tudo. Esse é o nosso alvo. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado pelo maravilhoso exemplo do apóstolo Paulo. Obrigado pelo exemplo do pastor Frederico que ouvimos hoje. Temos na vida dessas pessoas pastores fiéis, homens com convicção. Nós pedimos, Senhor, que nos dê a graça de ser fiéis também. Peço especificamente pelo Felipe, que o teu servo continue fielmente pregando o Evangelho de Deus. Que através da sua vida, da sua esposa, muitos saibam que tu és o Senhor. Que o Senhor o sustente nas suas provações. Que o Senhor encha os seus corações de gozo. Que eles tenham uma perspectiva eterna. E que estão servindo não a homens, mas servindo a Deus. Que o Senhor os abençoe, os guarde. Que o Senhor levante sobre eles o seu rosto e lhes conceda a paz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito bem. Após este primeiro momento, prosseguiremos agora para a nossa segunda parte, que diz respeito ao momento solene próprio, que nós chamamos de ordenação. Ainda assim, antes da gente prosseguir para esse momento, onde o Felipe vai aqui, vai ficar de joelhos e vai receber a imposição de mãos, e a gente vai entender bem isso, eu gostaria de lembrar aos irmãos uma coisa que é muito importante e que a igreja não pode subestimar, mas que tem que ter em mais alta estima em relação ao pastor. Eu gostaria de lembrar aos irmãos do papel fundamental que a família exerce dentro do ministério pastoral. Afinal, sem um lar ajustado, um homem não pode conduzir, guiar, dirigir a igreja de Deus. A qualificação de ser um pastor está intimamente ligada com a família. Contudo, isso não significa apenas que a família ela é um obstáculo a mais a ser contornado, mas a ideia é que a família ela deve, apesar da pressão, do senso de muitas vezes ser cobrada, ela deve compreender que existem glórias, existem vitórias e que muito feliz é o lar que abriga um daqueles que Deus escolheu para cuidar, conduzir e proteger o povo que Ele mesmo salvou. Considerando tudo isso, antes de nós iniciarmos o momento solene da ordenação do irmão Felipe, eu convido aqui à frente a irmã Camila, que, representando as irmãs desta igreja, tem algumas palavras a direcionar à nossa querida irmã Návina, esposa do irmão Felipe. Querida Návina, em nome de todas as mulheres da Igreja Bíblica de Morada Nova, queremos expressar nossa profunda admiração por essa nova e especial fase da sua vida. Sabemos que ser esposa de um pastor é uma missão única e desafiadora. E já temos visto em você uma mulher forte, uma paciência admirável e um amor que inspira a todos ao seu redor. Deus te escolheu para um propósito grandioso e temos plena confiança de que, ao lado do seu esposo, você será uma companheira sábia e amorosa, sempre pronta a apoiar, orar e iluminar os caminhos nos momentos de alegria e também nos desafios. Sua dedicação e coração voltados para Deus farão uma grande diferença na vida de muitos. Que o Senhor continue a preparar cada detalhe dessa jornada, fortalecendo seu espírito e guiando cada um dos seus passos. Seu amor e compromisso já são bênçãos, e temos certeza de que muitas vidas serão tocadas pela graça que vocês compartilharão.
Receba estas flores como um pequeno gesto do nosso carinho, apoio e orações enquanto você trilha esse caminho tão especial. Nós amamos você. Um, dois, agora deu certo. Muito bem, então, gostaria de convidar aqui uma irmã da igreja. E a pessoa, meu Deus, o pastor não tinha falado comigo. Mas eu gostaria de convidar uma irmã que eu sei que é muito especial para a irmã Návina, para orar por ela nessa nova jornada. Gostaria de chamar aqui à frente a irmã Laisa. Então, vem aqui, por favor, irmã Laisa. Você vai fazer uma oração pedindo que o Senhor abençoe sua amiga e irmã nessa nova fase que o Senhor tem concedido que ela experimente agora ao lado do seu esposo. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa noite. Te agradeço pela vida da Návina, que o Senhor sempre capacite, dando sempre sabedoria, fé, guiando sempre os seus passos, Pai. Abençoe a vida dela, do Felipe, do Henrique, que o Senhor seja sempre o centro da vida deles. Abençoe, Pai. Assim eu te peço, teu nome santo. Amém. Então podem tomar os seus lugares. Muito obrigado. Eu me lembro, não vou contar muitas histórias aqui não do processo de convencimento da Návina, de tudo isso. Mas o Felipe sabe bem como foi. Foi um processo onde Deus mostrou a sua graça de uma maneira tão maravilhosa que no final todos nós estávamos dizendo: Senhor, muito obrigado. Pois bem, irmãos, então vamos agora prosseguir para o nosso momento solene de ordenação. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 11 a 16. Veremos o que a palavra do Senhor nos diz ali. Assim diz a santa palavra de Deus: ninguém o despreze por ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medite sobre essas coisas e dedique-se inteiramente a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Persevere nesses deveres, pois fazendo assim, salvará tanto a si mesmo quanto os que o ouvem. Irmãos, o que nos é descrito nesse texto é que existe uma cerimônia onde o caráter, a moral, onde aquilo que é requerido por Deus para que alguém dirija o povo santo é atestado, ratificado, confirmado. Esse processo é o que nós chamamos de ordenação. E agora esse momento solene finalmente chegou. Ainda assim, é importante que a gente compreenda o significado do que está acontecendo aqui. Porque logo mais o Felipe vai se posicionar aqui e pastores, diáconos e toda a congregação vão levantar suas mãos na direção dele, impondo suas mãos na direção do irmão. Mas o que é que isso significa? Primeiramente, irmãos, essa cerimônia representa um ato de transferência de algo precioso para aquele que recebe. Então, quando os pastores aqui posicionados levantam suas mãos, eles estão publicamente demonstrando aquilo que já aconteceu a partir do momento que Deus chamou o irmão Felipe para o ministério pastoral. Eles estão dando para ele, estão conferindo oficialmente o depósito do evangelho, o ministério da palavra. Eles estão compartilhando publicamente e diante dos santos aquilo que receberam com mais um irmão que está apto para executar essa tarefa. Além disso, quando a igreja ela levanta sua mão em direção ao candidato,
A igreja está com isso representando um compromisso, uma identificação, uma relação estreita. Da mesma forma que era no Antigo Testamento, quando antes do sacrifício, a pessoa levantava sua mão sobre o animal que ia ser sacrificado, representando ali uma identificação. Então, essa noite a gente também vai levantar a mão, mas sobre um querido irmão, representando com isso que eu estou comprometido com esse processo. Quando você levanta sua mão aqui, você não está simplesmente fazendo um ato exterior, padrão, simbólico, ritualístico, mas você está dizendo a todos aqui que o ministério do irmão Felipe diz respeito a você. O sucesso desse ministério é o seu sucesso. E o fracasso, que esperamos em Deus que jamais seja uma realidade, vai ser para você um grande motivo de lágrimas. Então, agora, o povo de Deus, ele assume uma postura sublime, onde os líderes compartilham a autoridade e o povo se compromete com aquele que há de cooperar, proteger e guiar o povo santo a partir de agora. Então, nesse momento solene, eu convido o irmão Felipe a se dirigir aqui à frente, bem como convido também os pastores aqui presentes para se colocarem aqui diante de todos também. E gostaria de chamar também o irmão Júnior Rabelo e o irmão José Maria, que são diáconos da nossa igreja. Então pode chegar, Felipe fique aqui no meio e os demais pastores podem fazer aqui uma espécie de semicírculo ao entorno dele aqui. Então, irmãos, nós aqui estamos confirmando algo que a igreja toda atestou no dia 21 desse mês por meio de uma assembleia. O irmão Felipe tem aptidão moral, aptidão prática e tem vivido uma vida de igreja que justifique esse momento. Nós não estamos aqui ordenando alguém aleatoriamente. Nós não estamos aqui promovendo alguém que pode nos beneficiar por qualquer motivo. Nós estamos aqui refletindo aquilo que já aconteceu nos céus e demonstrando para todos que Deus tem chamado este homem, apesar das suas falhas, apesar dos seus defeitos, mas por sua graça, para o exercício do ministério pastoral. Então, eu gostaria de convidar aqueles que estão aqui a se colocarem de pé. Você que é parte do povo de Deus, você estenderá uma de suas mãos, a mão direita, em direção ao Felipe. Eu peço ao irmão Felipe que se ponha de joelhos, porque vamos orar ao nosso Deus, agora nesse momento solene, conferindo ao irmão a autoridade que nós mesmos recebemos do nosso Senhor e contando com o compromisso da igreja para esta tarefa. Vamos orar. Senhor Deus, nós trememos diante de Ti. Sabemos o quão indignos somos, mas nos emocionamos, Pai, vendo esse momento. O momento onde um dos Teus se levanta, não como um malfeitor, mas como um servo disposto a viver para Ti. Muito obrigado, Pai, pela vida do Felipe. Muito obrigado pela bênção que a Návina tem sido em toda essa trajetória. Muito obrigado, Pai, porque essa igreja ela pode ver um filho, um amado filho se levantar, não para uma posição de liderança impessoal, mas para cuidar da nossa alma. Te agradeço, Pai, por esse momento sublime. Peço-te que o Senhor o sustente fiel, mantenha-o agarrado à palavra, que aquilo que o Senhor diz preencha cada pequeno átomo do ser do irmão Felipe, de modo que ele venha transbordar o que o Senhor diz. Abençoe tua igreja nesse compromisso, Pai. Seja com o povo santo. Muito obrigado, Pai, por esse momento tão lindo. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Então, irmãos, eu tenho o prazer, em conformidade com a Assembleia Geral, a Palavra de Deus, a vontade de Deus, meu testemunho pessoal e a grande felicidade que está agora consumindo meu coração, de apresentá-los o pastor Felipe.
Então, como todo guerreiro precisa de uma arma, ele também vai receber um presente aqui. E eu não ter esquecido de dar esse presente é um marco histórico também. Então, o irmão Felipe acaba de receber a versão da Bíblia que a gente vai estudar no próximo ano na igreja. Então, irmãos, eu agradeço os pastores, podem tomar os seus lugares, podem ter aí um momento de afago. E agora vamos deixar o Felipe falar um pouco também. Podem sentar. Boa noite, muito boa noite a todos. Olha, meu coração transborda de felicidade, porque minha família está aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que vieram. É muito especial a presença de vocês aqui para mim. Meus amigos vieram, pessoas queridas. Tem gente aqui que me conhece desde os 3 anos de idade aqui, ó. Que teve comigo, viu como era ruim, né? Tem, enfim, tantas pessoas, mas cada um que está aqui certamente tem um pedaço de mim e eu tenho um pedaço seu aqui também. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês e sinto muita alegria por isso, de verdade. Muito obrigado. O que eu tenho para dizer aqui? Primeiro, o que eu tenho para dizer é que o ato de ordenação aqui, essa cerimônia, que é um símbolo de algo que já acontece, que Deus já instituiu, não se dá por algo que eu tenho em mim. Não é porque, não pense, a minha família, os meus amigos, os irmãos, não pensem que é porque o Felipe sempre teve isso aqui, desde sempre e tal. É porque ele tinha isso aqui de bom, é um menino bom. Não, meus irmãos. Eu conheço o meu coração, muitos de vocês conhecem as profundezas do coração, do meu coração. Eu sou mau. Eu não tenho nada em mim que me credencie a trocar uma palavra sequer com Deus. Imagine Deus me escolher para ser seu ministro, pregar a palavra, levar a palavra do Senhor adiante. Nada em mim me credencia a estar aqui. É por graça. É simples e pura graça de Deus. Porque Deus, o Deus a quem eu sirvo, é misericordioso. Ele transforma corações. Ele tira pessoas das trevas e os traz para a sua maravilhosa luz. É somente por isso, meus irmãos, amigos, que eu estou aqui de pé falando a vocês. É somente por isso. E o motivo pelo qual eu estou aqui não é por sórdida ganância, não é por querer qualquer benefício espúrio, mas porque a palavra que foi compartilhada aqui pelo pastor Genoan, no finalzinho ele expôs de modo claro, linear e completo o Evangelho. É só por causa desse Evangelho. Eu lembro de uma vez conversando com o Júnior e o pastor Jaime no final de um culto, eu disse assim: eu quero gastar a minha vida, os meus dias para Deus, para Cristo. E esse é o único desejo que me leva a caminhar todos os dias, que me leva a ministrar da parte de Deus para alguém. É o único e simples desejo de gastar todas as minhas horas, todas as minhas forças, todo o meu entendimento, tudo que há em mim para Deus. Esse é o único desejo que queima meu coração. Eu não tinha desejo, no início eu não tinha desejo de ser pastor. Eu tinha desejo de queimar a minha vida até o último gota de combustível para Deus. Eu tinha o desejo de fazer com que o meu trabalho, as minhas relações com minha família, as minhas relações com meus amigos,
tudo tivesse a intenção de levar Cristo para as pessoas. Esse foi o desejo que sempre me guiou. E depois, obviamente, Deus confirma o chamado ao ministério, Deus convoca, eu entendo, a igreja entende, e hoje nós estamos aqui. Mas o único motivo pelo qual eu estou aqui é porque não vale a pena viver nenhuma outra vida que não seja gastando tudo que você tem para Deus, para Cristo. Não existe nenhum propósito, qualquer propósito abaixo desse, de trabalhar para a glória de Deus, de viver para a glória de Deus, é um propósito que não vai satisfazer o seu coração. Meu ministério é fazer gente doida. Esse é meu ministério. Gente doida ao ponto de abrir mão de tudo e seguir a Cristo. Gente doida ao ponto de baixar as suas armas e entregar a sua vida ao modo de vida que Deus diz que é o modo perfeito, que Deus diz que é o modo pelo qual nós devemos viver. Família, amor pelos santos, amor pelo mundo, servir ao mundo, servir as pessoas. Isso é o chamado pelo qual eu tenho sido encarregado por Deus a levar ao mundo. Não tenho nada em mim, não tem nenhuma ação minha, e quando essas ações elas fogem desse propósito é por falha minha. Mas todas as minhas ações elas têm a intenção de levar Cristo para os outros, para você que está aqui. Saiba disso. Tudo que eu faço é com a intenção de levar Cristo para você. Minha família, saiba disso. E isso é a maior prova de amor que alguém poderia dar. A maior prova de amor que alguém poderia dar não é simplesmente tentar agradar, mas levar Cristo a cada um dos corações de vocês. Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por essa noite, foi muito especial. E é isso, fazer gente doida nesse mundo. O meu chamado. Gostaria de chamar aqui o pastor Edivaldo, que pode encerrar esse momento com uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e agradecemos ao Senhor por mais esta igreja local, a Igreja Bíblica de Morada Nova, pelos irmãos fiéis que o Senhor tem salvado e levantado para te servir aqui. Louvamos ao Senhor pela vida do pastor Felipe, aqui está para servir o Senhor, que o Senhor esteja guiando ele, guiando a Návida nessa caminhada, de forma fiel, agradável à tua presença. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito aqui nessa igreja. E pedimos que muito mais o Senhor venha fazer, muito mais essa igreja venha ser uma bênção nessa cidade, na vida de muitas famílias. Eu agradeço ao Senhor por esse momento, que o Senhor tenha sido honrado e glorificado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.